dia, ao vivo, com a nossa programação aí, de todos os dias aqui da região do ABC Paulista. Nossos ouvintes e nossos internautas aí de todas as redes sociais, desde Instagram, Facebook e WhatsApp, podem entrar em contato com a gente. Estamos hoje aqui novamente para aquela entrevista agora, né, que chegou às eleições municipais, né, que a gente vai poder aí estudar, olhar, ouvir cada um dos nossos candidatos das nossas cidades para poder escolher no dia 4 de outubro quem será o cidadão que irá trabalhar para nós, cidadãos. Não esqueçam nunca disso, eles serão sempre nossos funcionários. Então a gente tem que escolher com muita consciência esse grande momento aqui, que é a eleição, e que a gente percebe cada dia a população de todo o Brasil, cada dia mais política, né, mais querendo entender quem está à frente aí nas lideranças políticas e tomando conta da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil, né, legislando e fazendo acontecer. E para que isso seja da forma que nós queremos, precisamos estar atento, sempre buscando entender, buscando saber o candidato que a gente votou, o que ele está fazendo, quais são as ideias dele, e o que a gente também não votou, que ele também trabalha para a gente. E a proposta do rádio, né, da Rádio ABC News aí, que está há pouco tempo no ar, mas estamos fazendo nosso trabalho como manda o figurino, como a gente aprendeu lá na época da faculdade, né, a gente não esquece como andar de bicicleta, a gente veio aqui e ampliou o nosso grupo, né, de comunicação, o Grupo ABC News, que tem 4 jornais em São Bernardo, no caso, em 4 cidades, como vocês já conhecem, e também agora a Rádio ABC News, que está sendo um sucesso, graças a Deus. Estamos fazendo convite aí a pessoas, os políticos da cidade, de Diadema a princípio, e logo mais estaremos em São Bernardo, será a próxima cidade que a gente vai estar trazendo aí os pré-candidatos a prefeito de lá. E por aqui, Diadema, onde tudo começou, nunca vou deixar de falar, nunca vou deixar de pontuar aonde nós começamos o nosso trabalho, né, que foi com Diadema News, e foi aqui na cidade, onde a gente tem a nossa sede, na Rua Corunha 98, para quem quiser vir aqui, quiser dar uma entrevista, mandar uma carta, se quiser, né? Numa época que a Câmara Municipal ainda usa selo, vamos voltar a usar carta, né? Manda a carta para a gente, pode trazer aqui, deixar na nossa caixinha de correio, a gente lê aqui, a gente pega a sua demanda, se for uma denúncia, se for para fazer uma matéria, enfim. O jornal está a serviço de você também, população diademenses e todas as cidades da região do ABC e São Paulo também. Jornal, hoje a gente está na rádio web, que não tem fronteira, a gente também tem nosso site, que não tem fronteira. E começamos aqui hoje, segunda-feira, 27, né, às 16 horas em ponto, mais um entrevistado, mais um candidato a prefeito de Diadema. Costumo dizer aqui, como já disse as outras 2 vezes, dos candidatos que passaram aqui, que quem se predispõe a ser candidato a prefeito já tem muita coragem, né? Então, às vezes é bom dar uma parada, olhar também o compromisso que o cidadão tem. Antes de ser um candidato a prefeito, ele também é um ser humano e que está tendo muita coragem para entrar na disputa e fazer um bom papel, né? E ainda mais agora numa época dessa, do qual as pessoas não estão tendo muita paciência com os políticos que só prometem, né? Estão querendo mais praticidade dos mesmos. Então, não vamos fazer que nem alguns países afora aí, que começou a jogar os políticos dentro da lata de lixo, até porque se fosse fazer isso aqui, eu tenho que contratar uma outra empresa, né, para recolhe, né? Todo respeito a alguns políticos, tem bons políticos, mas tem muitos aí que está na hora de partir para outra, gente. Então, a gente está vindo com essa proposta de vocês ouvir todos os candidatos que vão passar aqui, que seja 10 minutos, 15 minutos, mas ouçam, veja a proposta, olha no olho dele. Agora tem essa possibilidade aqui na Rádio ABC News. Quem não tiver agora na internet, que não pode estar usando, não pode estar participando no Facebook, vai lá na rádio, radioabcnews.com, e você vai poder ouvir aqui as propostas de hoje, que é de um professor, né? Então, antes da gente começar a entrevista com ele, eu quero falar o seguinte, para vocês nos acompanhar nas redes sociais, que a gente está ao vivo agora no Facebook, é o ABC News Oficial, né, no Facebook. No Instagram é Grupo ABC News, e o nosso telefone para você mandar a sua pergunta, porque eu quero que você participe também, é o WhatsApp, né? É o 93446-6653. 93446-6653. Estou repetindo aqui, que o Marcão me obrigou a repetir, né?
com participação do Marco Ribeiro, jornalista também, que está sempre aqui nos ajudando, participando dessas entrevistas. E hoje a gente tem o nosso entrevistado, um professor, né, que está aqui na cidade há muito tempo, ele também está na cidade de São Paulo como professor, e eu vou falar aqui o currículo dele rapidamente, né, que ele é professor das redes municipais de ensino de Diadema e São Paulo. Ele é formado em Educação Física e Pedagogia, pós-graduado em Educação Física Escolar, História da África e Psicomotricidade. Ele vai explicar o que é isso aqui, né? Ele também é jornalista, né? Já encontrei ele também em algumas matérias aí que nós fizemos de Várzea e de campeonatos profissionais também. E ele tem um programa no programa esportivo Jogada de Fé, do nosso amigo Fernando, né? E também ele também é esportista na cidade, diretor do futebol clube, o Piraporinha Futebol Clube. Ele é idealizador também da Rede de Solidariedade, Uma Diadema Melhor. Ele tem 45 anos, pai de um filho, morador de Diadema, 45 anos, e atualmente na cidade, nas áreas esportivas e sociais, acredita que as políticas públicas da nossa cidade não estão contento, né, começando pela saúde, né, aí já vem fazendo as críticas deles, vai pontuar algumas coisas referentes à saúde, né, e também com relação à área da educação, que é a área dele como professor, vamos saber quanto tempo também, né, e a ferramenta essencial para uma cidade, estado e país mais digno, evoluído e justo é a educação. Nós estamos hoje aqui na nossa redação com o professor Fábio Júnior. Boa tarde, meu querido professor Fábio Júnior. Mais uma luta, né, que você começa aí, encara essa empreitada que não vai ser fácil, porém, creio que você está se preparando bem já há muito tempo e também, com certeza, está pegando essa nova empreitada aí com muito carinho e com muita luta e focado também, né, que você é um cara sempre bem focado. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Elias. Primeiro eu quero cumprimentar o Elias Zubac, que a gente tem uma amizade já longínqua. Grande Marco Ribeiro, que durante esse curto período que vem do Grupo ABC News, eu tive o prazer de conhecê-lo através de uma entrevista que eu concedi ao grupo, e posso falar que se tornou um grande amigo. As pessoas que aqui me acompanham, olha só que honra, hein? Estou sendo acompanhado por 3 mulheres, uma jovem e 2 jovens senhoras, a Camila, a Sara e também a Eliane. Meu boa tarde, e também o Cleiton Rodrigo Frigato. Então, quer dizer, nós estamos bem acompanhados. Quero cumprimentar a vocês, ouvintes, que estão agora na audiência, a você, internauta, que eu costumo falar que a comunicação é essencial, né? E graças às redes sociais, nós conseguimos divulgar muitas coisas. E só atento à sua explanação inicial, eu quero te parabenizar, Elias, eu já falei que a gente tem essa amizade, por hoje você ser um grupo. Você, para mim, é um empreendedor, como eu também sou na cidade de Diadema. Você é um empreendedor da área da comunicação do jornalismo. Para quem não sabe, eu conheci o Elias Lubac no campo do Baeta Neves, uma das primeiras reportagens que ele fez, no dia de chuva, acompanhando um atleta de Diadema, chamado Samuel Rodrigues, na época um atleta do Avaí, pelo qual nós que somos da área esportiva, nos indicamos esse atleta para o Avaí, ele foi para fazer uma reportagem. E foi uma das primeiras matérias que saiu no jornal impresso. Então, de lá para cá, do jornal Diadema News, hoje ele tem um grupo chamado ABC News, que cobre praticamente as cidades do grande ABC. Então, você é um empreendedor, então eu queria te parabenizar por isso. E estamos aí, não vejo isso como entrevista, vejo isso como um bate-papo, né? Aquela coisa pesada, a gente vai estar aqui falando sim, que uma das grandes dúvidas que as pessoas falam aí na rua é: quem é o professor Fábio Júnior? Quem é? Nunca ouvi falar. Quem é esse cara? Quem é esse cidadão? Nossa, vai sair candidato a prefeito? O que ele tem para mostrar? O que ele tem de trabalho na cidade? Isso é legal, porque eu costumo falar. Isso me credencia, por quê? Eu não sou político de carreira. Então, isso no Estado democrático é muito bacana. Eu sou mais um trabalhador, mais um morador, mais um município que tem a oportunidade e está pleiteando um cargo político. Então, nem sempre o político de carreira, que eu costumo falar, Elias, tem muitos que fazem da política a profissão. E a minha profissão não é ser político. A minha profissão é ser professor. Hoje eu sou pré-candidato, sim, à Prefeitura de Diadema. Estamos lutando aí para levar essa pré-candidatura que se torne uma candidatura efetiva, para que a gente possa estar brigando para isso. Porém, amanhã depois, se eu perder a eleição, se eu participar do pleito eleitoral, perdi a eleição, no outro dia, sabe o que vai acontecer? Vou voltar para as minhas turmas, porque eu sou professor vivo da minha
profissão, que é lecionar. Vou voltar para minhas turmas lá no Sapopema, na escola do Dr. José Martins da Silva, vou voltar lá para o Jardim Ângela, para lá, para estar trabalhando com as minhas turmas de educação física. Não vou fazer desse momento que se torne uma profissão. Não vou sair daqui de Diadema para ir para Embu-Guaçu, para ir lá para Sorocaba. Eu não vou. O meu compromisso é que eu falo, política para mim não é profissão, é uma missão. E a minha missão é estar servindo a cidade de Diadema. Porque eu sou daqui e sou um servidor público também, Elias. É isso aí, esse é o Fábio Júnior aí, dando uma explanação, já falando o que ele pretende, ganhando ou não a eleição, que é continuar o seu compromisso com a educação nas escolas das quais ele já leciona. Já há quanto tempo, Fábio? Elias, eu estou lecionando na rede de Diadema desde 2010, no segundo concurso público para educação física. Foi a partir do momento que as escolas municipais foram, as escolas estaduais, algumas foram municipalizadas, aí eu entrei naquela leva. Estamos aí já, desde 2010, lecionando na Escola Municipal Dr. José Martins da Silva, no Sapopema, onde eu quero mandar um beijo para aquela comunidade que eu amo tanto. Inclusive, tem muitas histórias de lá que, durante esse bate-papo, a gente vai conversar, que envolve segurança, que envolve educação, e que nós vivenciamos na pele isso lá. Inclusive, foi até notícia esses dias sobre queda de cobertura da quadra, problema de segurança, e nós estamos aí, desde 2010, na cidade de Diadema, lecionando. Só para eu lembrar aqui uma história que você contou agora do Samuel, é onde estava envolvido também o Fábio Borges, é isso? Nessa matéria? Isso, foi uma das primeiras matérias que o meu xará Fábio Borges, que agora deve estar no Rio de Janeiro, uma pessoa da melhor qualidade, deve estar nos acompanhando na audiência, um cara ímpar, um cara de caráter. E eu lembro nessa época, por você também estar ali no Jardim Ivone, você tem essa amizade longínqua com ele, você vai fazer a matéria também do Samuel, que se tornou jogador profissional, deve, se eu não me engano, estar na Coreia, representando Diadema, como Diadema também na área esportiva do futebol, teve grandes revelações aqui, o Neilton, né? É um dos mais novos revelados, conhecidos, e por aí vai. Fábio Borges, um abraço aí para o Fábio Borges. E voltando aqui ao nosso assunto, que seriam as suas ideias, os seus projetos. Você comentou que ficaria na cidade, falou que não é um político de carreira, e hoje cresceu muito essa questão da pessoa não ser político e ter uma chance, né? Então começou a aparecer muitas pessoas que veio com essa ideia de que eu vou para a política porque as pessoas não querem mais políticos, e eu acho que é válido, seja de qualquer forma, desde que tenha boa intenção, e você parece que tem um trabalho já na cidade, muito antes até de querer ser candidato, então só demonstra, eu acho que a partir do momento que você começou a ver algumas coisas que poderia ser melhorado, foi a partir disso que você decidiu, então, ser um candidato, porque você achou que você poderia mudar uma questão, por exemplo, na escola, da qual você falou que caiu um telhado, que foi publicado, noticiado semana passada, ou alguma coisa que deixou a desejar no esporte. Como foi essa sua inserção de você falar, você é um candidato porque eu posso melhorar isso, posso trazer isso? Como que foi a ideia de você participar? É uma série de fatos, né, Elias? Não teve um fato marcante que falou assim, ó, a partir de agora serei pré-candidato. Por duas coisas, né? Primeiro, não existe político eleito sem partido. Existe partido sem político eleito. Então, você tem que estar militando no partido, fazer parte de um partido que você acredita. E o que acontece muito na política hoje? Muitas pessoas não são partidárias, muitas pessoas não têm militância. Pessoas trabalham para fins próprios. Então, tem essa questão. Então, hoje eu milito no partido pelo qual a bandeira desse partido, o tripé, baseia-se, sim, na educação, na democracia e no trabalhismo. Então, a primeira coisa foi essa, saber aonde eu ia estar. E se esse partido realmente era um partido pela qual eu me identificava, tanto politicamente como ideologicamente. Primeira coisa. Segunda coisa, em conversa com uma senhora de 65 anos, lá no Sapopema, a gente conversando sobre política. E eu quero acreditar e quero morrer acreditando no seguinte pensamento. Existe muito mais pessoas do bem, Elias, e a todos os ouvintes e internautas, do que pessoas do mal. E numa dessas conversas, que partiu de política, o que nós havíamos conversado sobre política, da figura do político ser demoniado hoje. Você pode ter trabalho, você pode ser do bem, mas você falou que está entrando na política, a pessoa, opa, já está com interesse, já está querendo voto. Então, nessa conversa com ela,
A gente conversava, foi, poxa, mas, Fábio, sabe de uma coisa? A gente reclama dos políticos, que existem muitos políticos do mal, sabe por quê? Porque pessoas do bem, como você, como eu, nós não se colocamos à disposição como opção. Então, vamos deixar de ficar no anonimato e vamos pleitear o que é de direito democrático da gente. Então, partiu disso, sim. Partiu por quê? Do olhar que eu tenho como servidor público, que eu estou numa das áreas que é a educação, mas eu falo que a escola é uma microsociedade, porque nós temos problemas de saúde, nós temos problemas de segurança, nós temos problemas de esporte, é uma microsociedade. Então, nós vivemos, porque nós dialogamos com a comunidade lá dentro da escola. Surgiu também, através disso, do meu anseio como servidor público, que eu sei o que é me oferecido, o que eu posso oferecer para a cidade, e como morador da cidade e esportista da cidade. Então, tudo isso contribuiu para que hoje eu possa estar falando que eu sou pré-candidato, sim, de Diadema. Pré-candidato, e vou levar essa pré-candidatura, que ela se torne uma candidatura, que ela seja efetiva essa candidatura. Então, por tudo isso, você falando da escola, o que aconteceu com a escola? Eu vou falar com propriedade, porque eu vivi isso. Segurança. Há 4 anos atrás, nessa escola, EMEB Dr. José Martins, pela qual eu leciono, e não vou sair de lá tão cedo, estava tendo muitos problemas de assalto, muitos problemas de roubo, e num determinado momento, eu passando com um colega da área, que eu não vou falar o nome dele, vou precisar o nome dele, estava tendo miliante roubando o carro. Roubando. Imagine você, 2 homens passando, e uma pessoa roubando o carro da sua amiga. O que nós fizemos? No intuito, pusemos o cara para correr. Porém, não nos atentamos ao fato que tinha do lado um comparsa dele. E ele viu toda aquela cena. O nosso cargo é de 20 horas. Então, no dia seguinte, nós não estaríamos naquele colégio, estávamos no outro. Você acredita que no dia seguinte, três bandidos invadiram a escola, armados, querendo, na época eu era gordinho, você me conheceu por 130 quilos, querendo matar o professor de educação física gordinho, careca. Isso há 4 anos atrás. Então, isso aconteceu. Sabe o que aconteceu? Foi prometido, porque eu falo das promessas, que o muro da escola seria erguido, que teria uma guarita, que o portão seria trocado, que a GCM estaria lá constantemente. Várias ações foram prometidas. Aconteceu algo? Não, só ficamos na promessa. E eu continuo até lá hoje. O meu amigo, por falta de estrutura na escola, porque é uma escola pelo qual a minha sala de aula, como professor de educação física, é a quadra. E a quadra, aonde você tem o seu aluno o direito de estar levando ele para ter aula no seu espaço adequado, que é uma quadra. E essa quadra foi interditada graças ao bom senso da nossa diretora e dos nossos professores. E em determinados dias, poucos atrás, o que aconteceu com o teto da escola, que vocês também fizeram muito bem cobrir, a imprensa toda cobriu, o teto pesando mais de 500 quilos, caiu. Então você vê falta de manutenção dos equipamentos públicos, falta de segurança, e isso vai acumulando e você fala, opa, vamos fazer algo, vamos parar de reclamar, vamos dar o nosso nome, vamos trazer projetos, vamos trazer ideias, vamos batalhar, vamos representar o morador de Diadema, porque nós somos uma pessoa comum, vamos representar o servidor público, daí nasceu a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura. Então, olha só, fica aí o recado para o secretário de Educação, o Cacaviana, hoje secretário, para ir lá solucionar o problema, é uma questão de segurança, professores ameaçados, não é de hoje. Então, assim, vale a pena a gente até testar agora a nossa força como comunicador, como jornalista, de ir lá solucionar, levantar o muro. Não sei se houve alguma resposta na questão do teto, que desabou, mas, assim, falar diretamente com a população, usar esse mecanismo que é a nossa rádio, nossos jornais, e a própria comunidade, né, até o local, né? É sempre bom ter a personalidade da pessoa pública lá, né? A pessoa se sente mais segura, isso se a pessoa também estiver disposta a cumprir, ir lá e falar que vai fazer, né? Eu acho que levantar um muro não deve ser tão caro, já que se fala muito em questão de gastos e economia, porque vivemos uma crise, desde quando eu me conheço por gente, os políticos reclamam de crise. Então, assim, vale a pena o secretário de Educação dar uma resposta, falar se vai vai levantar o muro, se é que ele já falou para você, se houve alguma resposta nesse sentido, não como pré-candidato, mas como professor, do qual, né, teve essa questão do cidadão entrar lá, conseguir pular e ameaçar os professores, do qual ele viu quem era, né? Então ele voltou reforçado no outro dia. Olha só que absurdo. Então isso desconstrói a segurança completamente, eles não têm medo, eles vão lá e voltam para aterrorizar. Elias, aí volto a falar do poder da comunidade, do poder da sociedade,
porque nesse caso da escola, reuniu-se a comunidade através do conselho escolar, foi empreitada através do Ministério Público uma ação, e a prefeitura, o Ministério Público interviu. A obra vai ficar em torno de 2,5 milhões para a reforma e está, segundo a prefeitura, aguardando a liberação desse dinheiro para dar início às obras. Ou seja, houve sim uma mobilização da comunidade, pela qual eu sou fã incondicional daquela comunidade que tem um trabalho assíduo. Houve sim a mobilização do grupo docente, da direção, através da força do conselho escolar, e foi a procurar os direitos, e essa ação do Ministério Público foi levada à frente, e agora a prefeitura tem que sim estar reformando a escola através, não sei qual que vai ser o prazo que foi dado, tinha um prazo lá determinado, e vamos aguardar. Eu sei que em fevereiro começam as aulas, e em fevereiro estarei lá. E eu espero que em fevereiro esteja na minha sala de aula, que é a quadra pós-esportiva da MM, Dr. José Martins da Silva. Terá uma data para reforma, para conserto, enfim. A gente estamos no aguardo. E nós estamos aqui ao vivo com o professor Fábio Júnior, pré-candidato a prefeito em Diadema, pelo partido do PDT. Se você quiser mandar uma mensagem via WhatsApp ou na rede social, no Facebook, você pode, o WhatsApp é 934466653. Fábio, por que você escolheu o PDT para ter a sua candidatura? Você já falou que tem que ter um partido, quem sabe tem que ter um partido, ainda não há candidatura avulsa, então tem que ter um partido. Mas por que o PDT? Elias, você como um jornalista muito bem informado, que acompanha há anos a política aqui da cidade de Diadema, você sabe muito bem que o PDT era um partido pela qual trabalhava no anonimato. Você não via falar do PDT em Diadema, você não via falar. Ele aparecia nos momentos sazonais, nas eleições municipais. E graças a... Eu quero mandar um abraço aqui para o meu presidente, Roberto Holanda, que é militante. Então hoje o PDT está na mão do militante, inclusive nós temos aqui militantes. O PDT hoje é um partido pelo qual está crescendo na cidade de Diadema, está fazendo serviço. E por que o PDT? Justamente por ser um partido pelo qual tem história nacional, no qual eu sou professor, então a gente puxa para o nosso lado, a gente defende sim a bandeira da educação, a gente acredita como a educação sendo uma ferramenta transformadora da sociedade, e eu acredito muito na educação integral, e lá no Rio de Janeiro, através do Brizola, foi um do governador que investiu mais na educação. Lá a educação, através do CIEPS, foi levada a sério, a educação integral, que agora aqui em São Paulo chama-se CEL. Temos lá em Sobral, que é a cidade lá do Ceará, onde a educação é uma das melhores do país, então o PDT investe sim na educação. Então eu, como professor, nada mais justo do que militar num partido pelo qual eu acredito na ideologia desse partido. Segundo ponto, democracia. Lá, eu não sou político de carreira, e foi levado o meu nome, o grupo decidiu, quer dizer... Então, o Estado democrático dentro desse partido é levado a sério. E o trabalhismo. Então, não tem como você não se furtar dessa responsabilidade que foi dada. Então, por isso que a gente está nessa empreitada aí. Você sabe que você vai ser bastante cobrado por ser professor, né? Quanto tempo? Desculpa, você falou no começo, só para lembrar. Eu sou professor desde 2007, então nós estamos em 2020 e 13 anos. 13 anos como professor, então você vai ser cobrado nessa pauta, né? Com certeza. E é um consenso geral no Brasil inteiro de que é através da educação que se transforma. Então, a própria população tem que ter mais essa consciência de que quando começar a mudar a educação, quando de fato tiver políticas públicas para a educação, é quando a gente vai começar a ter uma melhora, um direcionamento melhor para o país. E a educação, por mais que todo mundo saiba, ainda não se faz um trabalho efetivo, que é investimento na educação. Mas vamos voltar para o ambiente regional da nossa cidade. Seus projetos para a educação como professor? É claro que não, a gente não vai ter muito tempo para falar, deve ter um plano de governo, mas dá para você dar uma explanação em alguns pontos, o que você pensa, o que você pretende. Vamos dividir por etapas, Elias. Um dos grandes problemas da educação da cidade de Diadema, primeiro começa assim na primeira infância, que são as creches de Diadema. O que acontece? Um grande número de crianças não matriculadas em creche. Por um único motivo, não há vagas. Então, como que a gente procura e quer sanar esse problema? Primeiro, ampliando o convênio. Então, não adianta. Hoje, o equipamento público, as creches municipais não conseguem atender essa demanda. Temos mais de 4 mil crianças fora das creches. E a creche, como muitos
penso, não é para a mãe, a creche é para a criança, é um direito da criança. Então, primeira coisa, temos que sanar esse problema das creches. Então, quando você pergunta a muitos pré-candidatos, muitos falam e fogem da resposta. Como que eu sano esse problema de falta de vaga nas creches? Primeiro, ampliando os convênios. Eu tenho que ampliar os convênios, por causa da instituição, que eu sou defensor das parcerias. Nós temos que ter parceria, principalmente com o terceiro setor. Então, primeiro, é ampliar essas parcerias com as redes conveniadas. Depois, o que eu tenho que fazer? Esse é um projeto nosso de governo, é um projeto que está sendo trabalhado, que é o quê? Creche solidária. Nós temos muitas escolas particulares na cidade de Diadema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar nessas escolas, chamar para conversar, acredito muito no diálogo, muito nas parcerias, e falar, ó, eu estou com essa demanda e eu preciso de vaga para essas crianças. O que nós podemos fazer nessa parceria? O que a prefeitura pode estar ajudando a você, escola particular? O que a escola particular pode estar ajudando? Como que nós vamos negociar essa vaga? Primeira coisa é isso. Sanar esse problema de creche, que é urgente, é emergencial. Então, o que as pessoas fazem? Vão atrás do Ministério Público, vai lá, aí acaba furando a fila. Não culpa dela, mas ela precisa resolver aquele problema de imediato. Nem todo mundo tem essa informação. Nem todo mundo tem. Se todo mundo entrar também, e aí, ter um impeachment na cidade. Exatamente. Porque você não tem vagas para esse número de crianças. Então, você tem que procurar o quê? Soluções. E as soluções estão nas parcerias. Ninguém governa sozinho. Então, o primeiro lugar é esse. Falando de educação básica, primeira coisa, não adianta. Não podemos fugir disso. Hoje em dia, no ensino fundamental, que são as escolas, ela tem que ter, sim, uma manutenção, ela tem que ter reforma. Não adianta hoje, como professor, não ter uma estrutura para estar lecionando. Você está com goteiras dentro da sala de aula. Você não tem uma quadra poliesportiva para que você possa ministrar a sua aula. O professor de arte não tem um ateliê adequado. Então, primeira coisa é a estrutura física. Aí eu te pergunto, a prefeitura gastou, e a gente já sabia disso, quem é servidor da educação, mais de 2 milhões com o sistema SESI de educação. Sendo que o Ministério da Educação manda o PNLD, programa que você escolhe, o professor escolhe o livro. Então, é um programa bom. Aí você investe durante 4 anos esse valor, e aí? Qual foi a finalidade? Foi um investimento que a gente sabia que tinha o prazo de validade, e não era a contento com a necessidade da cidade. Então, você já vê um mau gerenciamento dessa verba pública, e o que nós não iremos fazer. Então, outra coisa, conforme o servidor, em Diadema não está sendo implantado para o professor. A gente fala, o professor ele tem que ser preparado, ele tem que ter formação. Nós temos que ter, sim, a lei implantada de 1/3, que Diadema ainda não foi implantada em todos os segmentos, além de 1/3, que se destina à formação do professor. Ele tem um período com o aluno e um período para ele estar se preparando para as aulas, estar se aperfeiçoando, estar estudando. E não podemos deixar também de lado a escola de período integral, que nós temos que batalhar sim por ela, mas com qualidade. Temos que ver se o que a cidade pode estar oferecendo, principalmente em parcerias, e também a escola de ensino profissionalizante. Chegar no Florestan Fernandes, com aqueles profissionais excelentes que tem lá, ver quais são os cursos realmente que podemos oferecer. Porque às vezes tem cursos também que não condiz com a realidade do mercado profissional, né? Então vamos fazer cursos direcionados para o mercado de trabalho. Então isso que a gente pensa numa síntese rápida sobre educação na cidade de Diadema.